Fala um pouquinho para a gente sobre a Avenue, como que começou, como que ela chegou aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente desse mercado. A Avenue é uma corretora americana feita de brasileiros para brasileiros. A gente surgiu em 2018, realmente com essa linha de dar acesso ao brasileiro comum ao investimento lá nos Estados Unidos, né? Onde lá atrás era muito burocrático abrir uma conta, demorava 10, 15, 20 dias, onde você realmente precisava de um patrimônio de 500, $1 milhão para começar a investir lá fora. Então a gente realmente montou uma corretora pensando em desburocratizar esse acesso. Tem uns pontos importantes, né, de realizar essa diversificação internacional, dolarização, a diluição do risco. Como que vocês enxergam esse investimento de uma forma diferente para os nossos clientes? Esse diferencial, de verdade. Não, perfeito. Eu acho legal o que você comentou, que é realmente essa diversificação internacional. Porque até pouco tempo, quando a gente pesquisava sobre offshore, sobre a parte internacional, era algo que trazia na mídia como se fosse algo ilegal, como se só grandes empresários, políticos conseguissem fazer, como o Marcelo falou, era inalcançável. E a gente já vê que hoje não é isso. E tem o fato também da gente ter algumas pessoas que ainda acreditam, né, vamos dizer assim, quase uma crença, de que o mercado internacional é só para quem quer investir em bolsa ou só para quem tem muito dinheiro. E na prática não é bem isso, né? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Scala, um quadro voltado para empreendedorismo e mercado financeiro de forma simples e direta. Eu sou o Anderson, host e assessor de investimentos. Eu sou a Nath, host do Scala e assessora de investimentos também. E hoje a gente traz um tema super importante e interessante que a gente vem vivenciando no dia a dia, né? Acesso ao mercado internacional. Afinal de contas, faz sentido? É oportuno investir lá fora? E hoje, com duas feras aqui do mercado internacional, eles atuam na Avenue Corretora. A gente vai falar com o Marcelo e com o Nicolas. Obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar com vocês. E a ideia, acho que é a gente realmente trazer esse mercado cada vez mais próximo para o brasileiro no dia a dia. Kimono aberto, se vocês tiverem de dúvida aí, a gente conseguir ajudar a turma aí de casa. Mas, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar com vocês. Bacana, obrigado pela presença. Para começar, fala um pouquinho para a gente sobre a Avenue, como que começou, como que ela chegou aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente desse mercado. Show. A Avenue é uma corretora americana feita de brasileiros para brasileiros. A gente surgiu em 2018, né, realmente com essa linha de dar acesso ao brasileiro comum ao investimento lá nos Estados Unidos, né, onde lá atrás era muito burocrático abrir uma conta, demorava 10, 15, 20 dias, onde você realmente precisava de um patrimônio de 500, $1 milhão para começar a investir lá fora. Então a gente realmente montou uma corretora pensando em desburocratizar esse acesso. Então, a gente tem um câmbio integrado na plataforma, a gente dá os relatórios de imposto de renda já no modelo de declaração brasileiro, porque a gente sabe que o assunto de declaração de imposto de renda é sempre algo muito delicado. No Brasil, isso já é bem doloroso como um todo. Lá fora, então, tem duas variáveis, né, para se declarar. Então, realmente é muito mais complicado. Então, a gente realmente montou uma plataforma para atender o brasileiro comum, né? Então, hoje a gente tem a parte de ativos listados, então ação, o ETF, que é basicamente um fundo listado em bolsa. Tem os REITs, que são os fundos imobiliários, né? Tem os ETFs UCITS, são uma classe de ativo que traz um benefício tributário e sucessório bem interessante. A gente tem fundos de investimento, a gente tem renda fixa. Então, no que o brasileiro quiser, a gente consegue realmente conseguir atender. E até um ponto legal é que a gente sempre falava que era uma corretora americana para você investir através do mercado americano, né? E, quando a gente olha o mercado americano, é algo muito dinâmico, né? Então, através do mercado americano, a gente consegue acessar até o próprio título do governo brasileiro, se quiser, empresas latino-americanas, empresas europeias, asiáticas. Então, o mercado americano, por essa robustez que a gente acaba tendo, acho que é um ótimo mecanismo de você ter na carteira do cliente de bate. Mas voltando lá, como você falou, começou agora bem recente, né? Em 2018, vocês sentiram que depois das eleições de 22, o mercado começou a questionar mais, a fazer essa dolarização, a realmente olhar com outros olhos o mercado lá fora? Vocês sentiram isso depois de 22? Porque até 2018, 2019, a gente ainda não estava tão aquecido. Vocês sentiram isso, que depois de 22, realmente, onde deu esse boom,
para essa dolarização? Olha, tem vários marcos, né, nos últimos anos, aí, desde que a empresa foi construída em 2018, a gente já está no mercado há 8 anos, mas, de fato, com base no acesso, infraestrutura, até conhecimento do próprio brasileiro, a gente sentiu que depois de 2022 ficou, vamos dizer assim, mais fácil, bem entre aspas, né? Mas justamente pelo que até o Marcelo comentou anteriormente, é que realmente o acesso a produtos que a gente consegue hoje fornecer facilitou muito. E ao longo do tempo, né, a gente também teve alguns estudos que foram criados por instituições como a própria FGV ali em 2024, que trouxeram esse conhecimento um pouco mais técnico e palpável para o investidor brasileiro, para poder trazer para a rotina dele e para a carteira dele ali a parte de investimento lá fora. Então, realmente, depois de 2022, depois das eleições ali, a gente sentiu que teve um movimento mais aquecido do brasileiro investindo lá fora, né? Se a gente for botar em termos numéricos, em 2022 a gente tinha menos de 1%, né, dos investidores brasileiros na Bolsa Americana. Hoje a gente já passou de 1,1, se não me falha a memória, 1,1, 1,2, né? A gente pode puxar depois o dado aí. Mas a gente vê que esse crescimento ainda é incipiente, né? Ainda está ali bem no início, mas que a gente vê que cada vez mais o brasileiro tem se interessado pelo assunto. Então, realmente, esses últimos 4 anos, principalmente, a gente conseguiu crescer muito em captação na empresa, em trazer essa facilidade. Hoje a Avenue conta com mais de 9 bilhões de dólares sob custódia, mais de 1 milhão de clientes ativos com a gente hoje. Então, realmente, esses números em 2022 eram bem menores, né? A gente que trabalha no B2B aqui, né, que basicamente é uma área que a gente atende escritórios parceiros, inclusive o escritório de vocês, vai estar parceiro nosso. A gente realmente conseguiu enxergar em 2022 muitos escritórios querendo plugar na Avenue para realmente conseguir oferecer a solução do investimento no exterior para os respectivos clientes, né? Também é um fato, a Avenue é muito isenta no que tange a questão política, mas em 2022, por alguma questão política, a gente realmente começou a enxergar mais brasileiros querendo investir lá fora, né? Mas esses números que o Nicolas traz, por exemplo, tem um estudo da GV muito interessante, que saiu no final de 2024, que mostrava que o brasileiro, na média, tinha que ter de 16% a 18% para deixar no 0 a 0 ali o efeito do dólar no dia a dia, né? Mas em 2022, por exemplo, a gente não tinha tantos estudos assim, era algo muito mais, o brasileiro tem que ter parte do investimento lá fora, mas essa questão realmente assertiva de qual a porcentagem ideal era alguma coisa um pouco menos clara, né? Então, cada vez mais, até puxado para a quantidade de brasileiro querendo investir lá fora, esses dados ajudam muito ali na hora para os respectivos assessores, para o nosso time comercial também, acabar ajudando ali no dia a dia. Então, acho que 2022 foi um marco muito interessante para a gente. Agora a gente já começa a enxergar em 2026, pelo fato de ter o segundo semestre de eleição, a galera falando mais já de eleição, causa como um todo o maior fluxo de capital enviado para o exterior, porque acho que a tese de diversificação patrimonial em moeda forte é muito antiga, né? Sim. A proteção patrimonial que o dólar traz é realmente algo muito efetivo, mas antigamente era algo inacessível, né? Agora em 2026, com a Avenue conseguindo abrir essa avenida para o brasileiro como investir lá fora, eu acho que realmente esse fluxo tem aumentado bastante. Eu acho que tem uns pontos importantes, né, de realizar essa diversificação internacional, dolarização, a diluição do risco. Como que vocês enxergam esse investimento de uma forma diferente para os nossos clientes? Esse diferencial, de verdade. Não, perfeito. Eu acho legal que você comentou que é realmente essa diversificação internacional, porque até pouco tempo, quando a gente pesquisava sobre offshore, sobre a parte internacional, era algo que trazia na mídia como se fosse algo ilegal, como se só grandes empresários, políticos conseguissem fazer, como o Marcelo falou, era inalcançável. E a gente já vê que hoje não é isso. E tem o fato também da gente ter algumas pessoas que ainda acreditam, né, vamos dizer assim, quase uma crença, de que o mercado internacional é só para quem quer investir em bolsa ou só para quem tem muito dinheiro. E na prática não é bem isso, né? Quando a gente vai pensar no nosso dia a dia, né? Poxa, a gente está falando aqui próximo do meio-dia, né? Eu vou trazer um pequeno experimento que a gente faz com alguns clientes para eles refletirem também, que é para a gente entender como que o impacto do dólar de fato afeta a nossa rotina. Quando a gente acorda hoje em dia, a primeira coisa que a gente faz é desligar o despertador no celular, que é um iPhone, um Samsung. Depois a gente vai escovar os dentes com a pasta de dente, que é Colgate. Depois vai lavar o cabelo com um Pantene, ou Head & Shoulders, não sei, a marca que utiliza. Depois vai tomar um café da manhã, é um café que a saca é cotada em dólar, depois vai comer um pão que o trigo é cotado em dólar também. Isso eu estou só no café da manhã. Depois vai para o trabalho, se for de carro é a gasolina, que o barril do petróleo é cotado em dólar. Se for de Uber também o impacto é cotado em dólar. Depois vai olhar as notícias,
é através do Google que você olha, é num site internacional que buscou as plataformas, depois você senta para trabalhar no computador que é um Dell, ou um da Microsoft, ou da própria Apple. Então, não chegamos nem no meio-dia, né? Mas isso é para mostrar que o brasileiro ele é um consumidor global. Então, não só um investidor global, mas também um consumidor global. Então, a gente traz essa diversificação internacional, como você falou, para trazer o impacto mínimo sobre esse consumo que a gente já tem excessivo. Né? Lá na Avenue, a gente comenta muito com os clientes que, trazendo um paralelo, é a mesma coisa de você entrar no supermercado e só olhar para uma única prateleira. Você falar, cara, eu só vou olhar para a primeira prateleira da primeira gôndola. E esquecer que tem todo um outro mercado ali que você pode explorar também. Né? Então, isso que é o ponto que a gente traz da importância ali de diversificar o patrimônio, fora questões que são, né, vamos dizer assim, mais sérias, que é a parte de tributação, parte de sucessão, que é um pouco diferente do Brasil, e também impacto de moeda na carteira para proteção mesmo. Falando um pouquinho de tributação, nós tivemos um marco recente, né, uma atualização que eu vejo como benefício, né, acho que vocês vão conseguir explicar um pouquinho melhor. Anteriormente, a gente tinha que recolher o IR ali a cada mês, até o mês subsequente, um resgate. Era um pouco desgastante para nós como assessores, né? Ter que acompanhar, ter que realizar o cálculo, enviar um contador, e aí gerar a DARF e tudo mais. Então, realmente tinha uma burocracia muito grande, e eu acho que 2022 veio para mostrar que realmente existe interesse, tem demanda, dá para a gente aumentar a exposição lá fora e melhorar os mecanismos, que foi o que aconteceu. E aí hoje, então, a gente consegue, o investidor, ele paga no exercício seguinte, junto com a declaração de IR, então simplificou um pouquinho mais o processo. Diante dessa simplificação, você falou um pouquinho de planejamento sucessório. Conta um pouquinho mais como que funciona, que eu acho que é extremamente interessante e vantajoso para os nossos clientes acabarem utilizando esse mecanismo que é extremamente relevante. Não, perfeito. Eu acho que eu vou primeiro falar da parte de tributação, bem simplória, né, para a parte ali de investimentos, que o que você comentou, a gente de fato teve uma alteração ali, se eu não me engano, em 24, 25, nessa época, que acabou simplificando a parte como a alíquota ela é cobrada, que simplesmente empacotaram e agora é 15% sobre qualquer ganho de capital. Isso facilita muito, independente do ativo, independente do volume financeiro e também independente do prazo. A gente sabe que no Brasil tem tabelas regressivas, muda de um ativo para o outro, enfim, tem recolhimento mensal. Mas nos Estados Unidos, tudo é 15% sobre o ganho de capital e é declarado uma única vez por ano. Inclusive a Avenue, ela gera esse relatório, acho que o Marcelo comentou isso, né? Gratuito, né? Perfeito. É um relatório gratuito que a gente faz. Em português também, Em português também, para facilitar o acesso. Inclusive no modelo que outras corretoras no Brasil fazem, justamente para se a pessoa for fazer por conta própria a declaração, ou se for passar para um contador, ficar algo com uma leitura simples. Né? Então isso é algo que facilitou muito a rotina dos investidores. Os contadores agradecem, né? Nossa, a posição vir em reais é sensacional, né? Exato, a gente já coloca até a numeração correta para botar na declaração ali do IR. E o nosso próprio time comercial acaba ajudando nessa época. Na parte de sucessão, como você comentou, aí que entram grandes diferenças, ainda tem zonas cinzentas aqui que vale trazer talvez um advogado em outro momento para comentar, mas o que é legal de falar, né? Hoje nos Estados Unidos, dependendo do modelo de conta que você tem, para a pessoa física, né? Acho que a gente pode focar um pouco nisso aqui na conversa. A gente tem a conta individual, que você pode ter até 5 beneficiários, todos maiores de 18 anos, e você vai assinar um documento que ele chama TOD, né, ou TOD, como apelidaram no Brasil, que basicamente ele fala como se esse é meu testamento para esses 5 beneficiários. Dentro da Avenue, a gente tem essa limitação de 5 pessoas, né, para acima de 18 anos, e o legal é que você pode movimentar a qualquer momento. Então, coloquei um filho, quero tirar o filho, quero botar outra pessoa, não tem restrição, né? Os beneficiários eles não vão assinar isso. Ele é semelhante a uma previdência que a gente já deixa o beneficiário, só que engloba toda a conta. Toda a conta, perfeito. Sempre toda a conta. E engraçado, né? Teve um cliente que a gente foi comentar isso, ele até falou, como se fosse uma previdência moderna. Falei, podemos levar dessa forma, dolarizada. Né? Então, a conta individual, que inclusive a gente na Avenue acaba recomendando muitas vezes para os clientes, tem esse formato. E a conta conjunta, qual que é a diferença? É que você só tem o titular e o cotitular. Você não pode ter outros beneficiários. Se algo acontece com o cotitular ele assume a conta diretamente, né? Então, isso acaba facilitando ali no dia a dia. Hoje, tem 2 tributos, né, que é o Estate Tax e o Probate Tax, que são diferentes ali nas equalizações. O Estate Tax, ele tem uma limitação de até $60 mil em ativos que a gente chama de raiz americana,
que basicamente é ativos negociados em bolsa. Então, ações, ETFs, os REITs, que são os fundos imobiliários lá fora. Então, independente da corretora também, isso é por pessoa, né? É legal frisar isso. Até $60 mil é isento, não tem esse custo de tributação pelo governo americano, né? O que excede os $60 mil, digamos que você tenha 65 mil. Esses $5 mil a mais nesses ativos apenas, tem uma tributação dos Estados Unidos que chama State Tax, que ela vai de 18% a 40%, depende do volume financeiro. Ela parte de 18%, e a partir de alguns montantes ela vai destravando volumes maiores. Então a gente, lá na Avenue, vira e mexe, a gente comenta com os clientes que já ultrapassaram esse volume, que eles estão correndo esse risco e que vale ter essa movimentação. O State Tax ele vale para tanto conta individual quanto conta conjunta, né, para contas pessoas físicas. O Probate Tax ele é o pior cenário, digamos assim. Ele é o imposto que é cobrado quando o cliente ele não tem um planejamento sucessório. Ou seja, ou é uma conta individual que não tem nenhum beneficiário ali como o TOD. Indicado, né? Exato. Ou uma conta conjunta em que o cotitular teve um óbito ali, faleceu, e ele não repôs essa pessoa. Então é como se fosse uma conta individual única e pura. Nesse caso, vai ter o Probate Tax, e é um processo que ele é extremamente moroso, cansativo e custoso também. Então a gente sempre comenta com os clientes quando tem esse risco, né? Então tem essa questão da sucessão. Eu acho que é importante falar também que a gente tem investimentos que saem desse limite, né, estabelecido de isenção. Então é uma vantagem, né, você ter um assessor, você estar ali acompanhado e conseguir direcionar o excedente, digamos, se for o caso, para você sair um pouquinho desse imposto, né, dessa tributação alta que tem lá fora. Além de toda essa proteção, você ter o beneficiário indicado, tem semelhante ao FGC lá de fora, como é que funciona? Tem alguma proteção também, né? Porque creio eu que não deve ser tão fácil assim você perder o teu dinheiro, você deve ter algum tipo de proteção também. Como é que funciona lá? Vamos lá, a gente tem duas proteções, a Avenue basicamente tem 3 contas, né? A gente tem uma ponta brasileira, que é a ponta que geralmente a galera usa para fazer TED, PIX, para depois fazer o câmbio posteriormente lá para fora. E lá fora a gente tem basicamente duas contas, a conta bancária e a conta de investimentos, né? A gente tem o SIPC, que ele protege em até $500 mil essa conta, né? Mas, reitero, não é como o FGC aqui no Brasil, que caso uma empresa quebre e não pague, o cliente vai ser ressarcido. Não funciona desse jeito. Funciona basicamente caso a Avenue venha a quebrar, né? E aí até $500 mil, até 250 dessa conta de investimentos em saldo, e o resto, naturalmente, conta parte investida, né? E aí, adicionalmente, a gente tem o FDIC, que ele abraça a conta bancária. Então, até 250 mil em saldo. Então, basicamente, a conta de investimento até $500 mil, limitando a 250 mil o saldo, mais 250 adicionalmente ali da conta bancária. Essa diferença que o Marcelo comentou sobre o FGC é bem importante, porque a gente traz para ficar mais fácil para explicar para o investidor brasileiro, mas tem essa diferença. Se o emissor quebrar, esses 2 órgãos que o Marcelo comentou não protegem a isso. Perfeito. Então, o risco é sempre do emissor, independente se você está pegando um título de um governo, seja um país latino-americano, algo do gênero, ou título privado. Então, esses 2 órgãos eles não vão proteger isso, eles vão proteger contra a instituição que detém esses ativos, né? No caso, a Avenue aqui que a gente está representando. Perfeito. Aproveitando, não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que muita gente também vai gostar. Não deixe de nos seguir na rede social, tá? É @podesimplificar. Me sigam também, @Anderson. _, Joaquim. Nunca vai perder essa piada. @Natália Galotti Lopes, meninas. @Nicolas B. Furtado. Cara, acho... Ainda bem que a gente tem um time de editor aqui, o meu é um pouquinho mais complicado. É Marcelo El Jerez, então acho que deve ter algum lugar da tela aí. Depois, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês por lá também. Bacana. Complementando, que vocês estão falando do FGC lá de fora, e o dinheiro fica custodiado aonde? Onde é que fica o dinheiro? Ele fica na Avenue, ele fica lá nos Estados Unidos? Aonde que fica o nosso dinheiro aplicado? Cara, acho que um ótimo questionamento, né? Porque a gente sabe que muito brasileiro, quando quer mandar o dinheiro para fora, ele vai lá e fala, quero que meu dinheiro fique lá fora de fato e tal, e pelo fato da Avenue ser uma corretora americana, mas, a gente é brasileiro, todos os fundadores são brasileiros praticamente, então a galera acaba tendo muita dúvida quanto a isso, né? Se o dinheiro está realmente lá fora. Sim, a Avenue é uma corretora americana, a única ponta, né, que o nosso fisco, que os órgãos reguladores acabam olhando
né? Então, o eventual bloqueio judicial aqui no Brasil, né? Geralmente acaba afetando só essa ponta brasileira, que é para onde o cliente faz um Pix, faz um TED, né? Mas lá fora, como eu disse, a gente tem duas contas. A gente tem a conta bancária, né, que fica nos Estados Unidos de fato, inclusive uma conta muito interessante, porque dá para fazer pagamento, dá para receber transferência de terceiro, dá para usar o cartão de débito que é aceito em mais de 180 países, então tem essa dinâmica muito interessante também. E a gente tem a conta de investimentos, que hoje a gente acaba usando duas custodiantes, então realmente fica no mercado americano, né? E aí, vamos supor que tem alguns casos que acabou acontecendo de um bloqueio judicial no Brasil, que muita gente faz, muitos empresários acabam fazendo, tem parte do patrimônio lá fora, no mercado americano, sem nenhum reporte ali, naturalmente, ao mercado brasileiro, né? E aí, quando tiver alguma necessidade, sei lá, quero pagar o pão na padaria da esquina, vai lá e vende algum ativo que tem na carteira. As contas entre investimento e banking têm essa facilidade de fazer essa transferência, vai lá, joga para a conta bancária, passa o cartão de débito ali na padaria da esquina e consegue aliar com os custos no dia a dia. Então, acho que é muito interessante deixar isso bem distinto, que por mais que a gente seja brasileiro, por mais que a Avenue é feita de brasileiros, a gente realmente é uma corretora americana e a gente tem essas duas pontas lá fora, basicamente investimentos e a parte bancária. E é muito rápido também, quando você vai mandar dinheiro lá para fora, a gente tem experiência com alguns clientes, ele recebe de manhã, mandaram para ele, 1 hora depois, assim, muito rápido, o dinheiro já está disponível para ele. Não tem que ficar esperando 1, 2 dias até o dinheiro chegar lá. Então, essa conversão é muito rápida também, né? E, Anderson, acho que essa é uma das vantagens que a gente comentou, né? De realmente ser uma corretora focada no brasileiro. Porque a gente hoje tem, basicamente, 2 maneiras de mandar dinheiro para fora, né? A gente tem a parte de câmbio, né? Então, tem o câmbio que liquida ou de zero, ou seja, no mesmo dia, ou no dia subsequente. E a gente tem, por enquanto, o câmbio, na verdade, uma operação financeira via USDC, que ainda é uma zona um pouco cinzenta. A gente não pode dizer oficialmente que é um câmbio, mas é uma maneira de você conseguir mandar o dinheiro lá para fora de maneira instantânea também. E no dia de hoje, né, não tem a incidência do IOF, acho que naturalmente isso com o tempo vai acabar sendo abraçado também pelo imposto. Mas então, basicamente, tem essa flexibilidade. Então, vamos supor que, cara, a gente vai tomar um chopp lá em Miami. Pô, a gente tomou mais chopps do que a gente imaginava, a gente pediu um corte de carne um pouco mais caro. Pô, pedi a conta aqui. Chegou, pô, tenho $500 aqui, deu 550 conto. Eu consigo fazer o câmbio instantaneamente e não vou ficar ali precisando lavar prato no restaurante. Então, acho que tem essa facilidade, essa dinâmica, essa agilidade que o mercado americano acaba propiciando. Eu acredito que ele tenha vindo para abrir portas, né? Iniciou com ações, vocês comentaram bem, e agora já está bem, a plataforma está muito robusta, né? Renda fixa, acho que é importante que o investidor saiba, né? Que ele não está lá só buscando renda variável. Então, a gente tem uma quantidade grande de produtos, fundos, ETFs, ações. O que mais que a gente tem na plataforma que vocês podem estar complementando? Tem os REITs, UCITS, os UCITs, chips, CDs, fundos alternativos, notas estruturadas, CLN, opções, covered call. Agora tem muitas opções ali para atender todo tipo de investidor mesmo. Antigamente era só conta investimento, agora a gente já tem a conta corrente transacional, um cartão. Então dá acessibilidade para uma viagem, um gasto em dólar para você conseguir prever ali quanto que você vai realmente desembolsar numa viagem. Então, acho que o interessante é que ela continua se atualizando e, com certeza, a gente vai ter mais novidades daqui a pouco, né? Não, com certeza. Pode dar spoiler ou não? Não, por favor, vai lá. Cara, eu queria fazer só um complemento, na verdade, Nath, porque, querendo ou não, já que é muita coisa, às vezes só de ativos listados na Avenue a gente tem mais de 8 mil. Juntando fundo, renda fixa, tudo, são mais de 10 mil ativos listados. Então, acho que cada tese específica que o investidor quiser abraçar, vai ter algum ativo lá, provavelmente vai conseguir atender a demanda dele. Mas acho que aí puxando saco para o time de assessor, para o nosso time interno também e para os relatórios que a gente faz, né? Então, mensalmente a gente tem um relatório chamado Seleção Avenue, um relatório que a gente segmenta por classe de ativo e por perfil de investidor. Então, para conseguir tangibilizar ali, facilitar essa navegação em um mercado tão robusto. E eu acho que melhor do que ninguém, o assessor ali no dia a dia também cobrindo essa parte offshore da carteira, né? Offshore, investimento fora dos Estados Unidos, fora do mercado brasileiro. E por que isso é importante? Porque, cara, não adianta o cliente passar horas ali pensando no que ele vai fazer a alocação, o assessor pensar horas ali como que vai fazer, mandar a carteira e realmente não ser algo que o cliente
se sinta confortável. A gente brinca lá na Avenue que o órgão mais sensível do corpo humano acaba sendo o bolso. Então, o assessor, quando a gente tem, né, ele já olhando a parte brasileira, a carteira lá fora, evidentemente, também, ele consegue evitar uma sobreposição de carteira, ele consegue facilitar ali, realmente conhecer a fundo o cliente e fazer uma recomendação que ele vai se sentir mais confortável, de acordo com o período de vida, de acordo com a estrutura familiar, de acordo com o apetite a risco. E acho que nisso o time que o Nicolas acaba comandando, que é o time de bankers, acaba ajudando muito, inclusive, os assessores que tem aqui, porque em eventuais reuniões a gente pode fazer uma reunião ali a 6 mãos. Então, entre o cliente, entre o assessor, entra também o nosso time comercial. Então, realmente, acho que isso é muito interessante para tentar deixar o cliente mais confortável, porque para muitos, a primeira experiência que ele vai ter no mercado americano é com a gente. Então, a gente conseguir deixar ele mais tranquilo, acho que acaba ajudando um pouquinho. E é fácil, né, para ele ter acesso à plataforma, né? Lógico, nós assessores, a gente sempre acaba orientando, ajudando o cliente. Então, é muito fácil para ele ter esse acesso. Tá na palma da mão, no celular, no computador, consegue verificar tudo lá em real time, consegue ver o mercado lá como é que tá as ações, uma Apple, uma Google. Então, hoje está muito fácil, né? Está muito dinâmico o mercado, né? Não, totalmente. E como você falou, as plataformas, que seja computador ou próprio celular, elas são muito intuitivas para o cliente. Então, fica fácil de utilizar ali, sem, às vezes, utilizar o nosso time comercial para tirar alguma dúvida ali mais operacional. Ele, com a própria leitura, que já é em português, ele consegue identificar onde ele tem que clicar. E a questão da abertura da conta, como você falou, ficou muito mais fácil. Então, hoje, um cliente que está com todas as coisas em dia ali, não tem nenhum apontamento ou algo do gênero, é uma conta que abre ali no mesmo dia, no máximo 2 dias depois que fez ali a tentativa. Era assim também? Não, antigamente tinha um pouco mais de tempo ali. Se eu não me engano, o Lee, que é o nosso CEO, numa das conferências nossas internas, ele comentou no passado, assim, logo ali, 2017, 2018, quando ele foi fazer o primeiro teste, que eles levaram, acho que 7 ou 8 dias, até ter a confirmação da primeira conta aberta. Então a gente vê, poxa, há 7, 8 anos atrás a gente levava uma semana para abrir uma conta, hoje em dia a gente leva ali 2 dias, né? Assim, máximo 2 dias. Normalmente é no mesmo dia, mesmo que o cliente já consegue ter a conta aberta e operacional para poder investir lá fora. Acho que dá para fazer até um desafio aí. Enquanto tiver aqui assistindo nosso podcast em casa, já abre o aplicativo aí, já vai abrindo. Eu aposto que até o final desse episódio vocês já vão ter a conta, pelo menos, totalmente preenchido o processo, mas geralmente a aprovação ocorre instantaneamente também. Não deixem de fazer isso, viu? É importantíssimo. Tem 2 assessores aqui, mais uma vez reforçando, @Anderson_Joaquim e Natália Galotti Lopes. Pode chamar os 2 que a gente vai ajudar vocês a fazer a abertura de conta. E como eles falaram, vamos fazer esse desafio para eles. Meia horinha, acho que a conta já está aberta. Eu acho também, acho que até o final do episódio aqui já vai estar aberto. Fica o desafio. Então, trazendo aqui o tema, né, de simplificar, eu vou tentar trazer um resumo para quem está ouvindo a gente, né? Hoje a gente abre a conta no celular de uma forma simplificada. O investidor, pessoa física, ele não tem um limite mínimo para iniciar na plataforma, que eu acho que é importante também. Através de um Pix, ele faz o envio do valor, acho que a gente não comentou, mas é uma forma super simples de enviar o valor para a conta internacional e lá ele transforma, né, os reais em dólares. Temos vários tipos de investimentos, como nós temos aqui também, né? Fundos imobiliários, vamos trazer para a nossa realidade fundos imobiliários, ações, fundos tradicionais, CDBs, que são CDs lá. Que mais que a gente pode falar de produtos? UCITS também, opções que agora a gente tem também, o SDC também. Então, assim, é simples para aplicar. Hoje ele pode contar com assessoria, que eu acho que é o mais importante. Então, ele vai estar posicionado, vai ser montada uma carteira para ele de investimentos e como assessor a gente faz todo o acompanhamento para ver se está aderente à estratégia, ao momento do mercado financeiro, né? E hoje o relatório também, acho que é o mais importante, é em português, que muitas pessoas têm esse receio, uma plataforma em português, ele acessa. Eu acho que é legal também, enquanto você vai ver as sugestões de aplicações, ele te dá um breve histórico das empresas, né? Por que ele está sugerindo, qual que é o histórico daquela empresa, como que ela se comportou, por que é importante estar ali alocado naquele investimento. Você tem mais algo para...
Eu tenho um pouco de dúvida no SDC. Como é que funciona ele? Porque É recente. ele é mais recente, né? Ele equipara o dólar, alguma coisa. Explica um pouquinho pra gente, porque esse eu tenho um pouquinho de dúvidas nele ainda. Perfeito. Como você falou, é algo bem recente, e o Marcelo comentou, hoje ele não tem a cobrança do IOF ali na hora que a gente vai fazer essa transição, mas bem provável que num curto espaço de tempo a gente já tenha essa cobrança também, mas ele nada mais é do que uma moeda digital lastreada em dólar, como você falou. Ele sempre vai ter essa paridade de 1 para 1. Então, um USDC sempre vai valer $1. Ele não tem essa flutuação de câmbio, porque ele é um ativo que ele é justamente focado para você fazer a conversão instantânea das moedas, como você deu o exemplo ali do Shopee, né? Que é justamente na hora que você envia o recurso, ele não é um investimento para você manter, que é basicamente caixa. É como se você tivesse enviado recursos para sua conta corrente ou conta de investimentos e tivesse deixado parado. Então, o intuito dele é você enviar, né, o recurso brasileiro, comprar o USDC e na mesma hora já vender. Não tem custo a mais ali na hora que você vai fazer essa transação, fora os custos de transação de moeda. Então, o USDC ele tem essa facilidade ali quando a gente vai fazer. E tem muita gente que quando você começa a falar ativo digital, algo do gênero, já vai fazer aquela associação para criptomoedas, aí já pensa no Bitcoin, no Ethereum. Mas não, é bem diferente, ele é regulamentado, como eu falei, ele é lastreado em dólar, então ele tem um ativo real que ele é, vamos dizer assim, ele segue, então tem um lastro limitado ali que o próprio governo americano faz esse acompanhamento, então não é algo que foi criado por alguém sem ser o próprio governo de lá. Então a gente trouxe isso para o investidor brasileiro justamente para trazer uma terceira alternativa, fora as duas outras contas que a gente tem na Avenue. Então essa questão de ser um ativo digital gera essa dúvida, mas só para deixar isso bem claro aqui, que eu acho que é legal de frisar. A gente entende que hoje vocês estão fazendo bastante, a gente faz bastante divulgação do mercado no exterior, mas acredito que agora, até como vocês comentaram das eleições, nesse segundo semestre, provavelmente vai se intensificar isso, a gente vai ter uma demanda maior. Vocês entendem que agora, nesse segundo semestre, a gente realmente vai ter que orientar ainda mais os clientes, tentar diversificar um pouquinho mais e cada vez mais eles vão ter essa demanda? Vocês acham que nesse segundo semestre a gente vai ter essa pontualidade, esse boom, né? Olha, a gente está no começo de agosto, né? Olhando o recorte de junho e julho, a gente já vê realmente que a última dezena de julho ali já foi uma dezena mais interessante de captação para a gente já vê realmente um fluxo de contas realmente bem grande abrindo, né? Mas acho que um recorte legal de fazer é quando a gente compara 2022. 2022 a gente falava, não, porque a gente tem que valorizar o patrimônio, meio que, o mais importante é mandar o dinheiro para fora e depois ver o que faz, né? Agora em 2026, que a gente já tem uma robustez maior no mercado, a gente já vê que o papo com o investidor muitas vezes é aquele papo de revisitar a própria carteira e falar, será que não vale aumentar eventualmente um pouco a porcentagem de alocação lá fora? Ou até naquele primeiro papo com o cliente, eventualmente, a gente já tem aquela facilidade de levar algo um pouco mais direcionado, intencionado para ele. Então, realmente, esse semestre tende a ser um semestre bem positivo de captação, assim como para a gente em 2022 a gente dobrou de tamanho em 6 meses. Então a gente acha que esse fluxo vai ser bem interessante. Contem com o time aí da Palazzo para conseguir auxiliar na montagem do portfólio. Não, com certeza. E fora a diversificação, deve ter muito mais ponto forte que vocês poderiam falar para a gente com relação à conta no exterior, né? Não, perfeito. Na parte de conta do exterior, acho que fazendo até um breve resumo de tudo que a gente comentou aqui na conversa hoje, você tem um benefício de sucessão muito grande frente aos custos que hoje a gente tem no Brasil. A parte tributária também acaba sendo um pouco mais simples, né? Óbvio, tem alguns custos que são menores no Brasil, né? Sempre vai acontecer, mas nos Estados Unidos a gente vê que é uma coisa bem mais simples. Eu acho que o grande ponto é o menor impacto da moeda na diversificação que a gente fala e o tamanho de oportunidade de mercado. Quando a gente vai comparar mercados de forma geral, no Brasil a gente ainda não tem a mesma quantidade de setores, de empresas que a gente consegue ter acesso lá fora. E não só falando de mercado dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de mercado dos Estados Unidos, o pessoal acaba focando só em empresas americanas. Mas não, a gente tem empresas europeias, empresas asiáticas, todo o acesso ali global, digamos assim. Então, tem setores que estão até, de certa forma, em alta, né? Semicondutores, computação quântica, biocombustíveis, a parte ali de saúde também, lá fora está um pouco mais em alta também. Então, a gente vê que são setores que aqui no Brasil a gente consegue ter um acesso, só que às vezes é um pouco mais estrito, mais limitado, ou é custoso. Então, lá fora você consegue diretamente aplicar numa ação ou num fundo que foque nisso, ou até num ETF que replica um índice só nesse objetivo. Então, acho que são diversificações ali que são interessantes
de trazer para o cliente na parte setorial, né? Não só na parte de olhar, essa é a parcela dolarizada. Ok, é a parcela dolarizada, mas lá dentro você também vai fazer uma modificação diferente. O que vai ser de inflação? O que vai ser de semicondutores? O que vai ser aqui da parte de renda fixa? Então, acho que são grandes pontos ali que a gente traz. E, querendo ou não, a gente vê muito, né, uma coisa que o Lee fala bastante para a gente, que é a diáspora patrimonial. A gente vê que cada vez mais o consumo ele vai ser global e a gente vê que o brasileiro tem essa necessidade de ir para fora, né, tanto fisicamente quanto virtualmente, né, que é através dos investimentos. Então, a gente percebe que esse é um movimento que vem crescendo com o passar do tempo. A gente não vê que ele vai retroceder ou vai estagnar em qualquer momento, ele vai continuar nessa crescente. Então, a gente percebe que essas diferenças, né, quando a gente vai ver em mercado, acabam sendo diferenciais bem interessantes de ter uma carteira dolarizada 100% lá fora, né? Quando eu falo 100%, não a carteira como um todo, né? Não me entendo errado. Percentual. Mas o percentual não chega a isso, né? Tanto que é o estudo da FGV que a gente comentou brevemente. Acho que a questão da blindagem patrimonial é interessante você ter uma conta fora do país, né? Então, não 100% do seu patrimônio aqui no Brasil e naturalmente exposto a uma única economia, um único fisco e por aí vai. Em momentos, a gente que a Anderson falou bastante, em momentos mais voláteis, né, o que a gente vai passar esse ano devido ao evento das eleições, faz sentido, né, você se proteger, você ter acesso a outros setores que você aqui não tem a oportunidade, empresas grandes e uma economia forte, né, são países que a gente não consegue nem comparar, porque lá você tem uma quantidade muito maior de empresas mais robustas listadas. Aqui você acaba ficando no setor financeiro, que são as mais fortes, petróleo, provavelmente, e a VEG, talvez, né, que são as 5 mais fortes aqui da nossa bolsa, né. Lá é muito mais diversificado e está também posicionado no setor de tecnologia, que está super em alta agora, não dá mais para fugir, né. O mercado brasileiro é infinitamente menor do que o mercado americano, né? Com certeza. É muito menor, né? O percentual hoje que os brasileiros estão na bolsa, por exemplo, versus o que o americano está. É muita diferença, né? E sabe um ponto legal também? Vai até bom você comentar. Eu vou trazer 2 pontos aqui. Primeiro, o brasileiro, na média, investe seus 2% lá fora, enquanto tem 98% do patrimônio aqui no Brasil. Esse número só não é menor, né? Isso não é muito próximo de zero, porque a gente tem as grandes famílias que puxam esse número para cima, né? E tem outro ponto também legal. Quando a gente olha o mercado americano, 75% do investimento médio do americano fica nos Estados Unidos, enquanto 25% fora. Só que aquilo, a gente tem um mercado muito mais robusto lá fora, uma economia muito mais sólida que a nossa, e mesmo assim eles olham um pouco para o offshore, tirando ali o dinheiro do próprio Estados Unidos, né? Um outro ponto legal também é no que tange os ativos, né? Quando a gente olha, por exemplo, 2001 e olha agora, a Bolsa Brasileira são basicamente os mesmos setores que o Renato comentou. Então, commodity, comunicação, banco, e quando a gente olha lá para fora, uma NVIDIA que hoje vai top 1, top 2 empresas lá em valor de mercado do mundo, né? Há 5 anos não era top 50, por exemplo, do mercado americano. A gente olha as principais faculdades do mundo, mais de 50% lá fora. A gente olha, por exemplo, as principais empresas americanas, ou são fundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Isso é interessante, porque querendo ou não, você enxerga que o mercado americano é um berço e naturalmente essa dinâmica de troca de principais empresas, em um mercado que realmente a galera enxerga como um berço para você conseguir pensar em fundar o seu negócio, faz com que a gente olhe para o Brasil, por exemplo, olhe para a Bolsa Brasileira e a gente consiga ver uma empresa 100% dedicada à inteligência artificial, que é algo que hoje está super em alta, acho que todo mundo acaba utilizando ali no dia a dia, e você não tem nenhuma empresa olhando 100% para isso listada na Bolsa Brasileira. Então, acho que essa dinâmica, essa questão de perpetuidade que a gente enxerga para frente do mercado americano, eu acho que pode ser algo que deva pesar muito na caneta ali na hora de você montar uma carteira. E até é legal você comentar dessa parte de inteligência artificial, que a gente tem visto ali a Anthropic, né, que é bem famosa atualmente, que é uma empresa que foi fundada há 5, 6 anos, se não me falha a memória, e já vale mais do que toda a Bolsa Brasileira. Se você somar todas as empresas da Bolsa Brasileira, elas valem menos do que uma empresa que foi fundada há 5 anos lá fora. Óbvio, é um caso meio fora da curva, mas é interessante você comparar isso. E corroborando com o que o Marcelo falou, tem a questão também do olhar global frente a outras economias, né? Infelizmente, a gente na posição hoje dentro do Brasil, a gente é comparado com países que muitas vezes a gente não ouve falar ou não conhece tanto, mas são economias que também estão no mesmo patamar global. Então tem Trindade e Tobago, Botsuana, Paraguai, Tunísia.
Então são países ali que, alguns deles, eu faço até essas brincadeiras para me mostrarem onde é no mapa o pessoal erra, mas justamente para mostrar e trazer para eles uma realidade que é dura de acreditar muitas vezes, que os investidores globais, quando olham para nós aqui, eles já olham com um percentual cada vez menor dessa alocação de países emergentes ou de alocações de risco, né, como eles trazem. E para encerrar aqui, então, né, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para o investidor, para ele ter esse olhar um pouco mais atento, né, investimento global, vida financeira? Qual que seria o maior impacto hoje para ele, né? Como eu comentei, né, fiz a brincadeira ali da rotina da pessoa, hoje a gente acaba entendendo que o mercado internacional é só para quem ou tem muito dinheiro, ou é um difícil acesso, mas longe disso, né? Hoje na Avenue, se você quiser começar com $10, né, ou $5, que seja $2, você consegue comprar uma ação. Então, não se apeguem ao fato de vocês não terem o capital necessário o suficiente ou acharem que não tem. Realmente, vocês podem começar de forma progressiva. É algo que hoje a gente já tem um impacto tanto direto, tanto indireto de moeda. Tem esse estudo da FGV que recomenda ali na casa dos 16% a 18%, mas que a gente vê que esse percentual pode ser cada vez maior dentro da realidade de cada um, mas a gente gosta sempre de trazer essa importância da diversificação patrimonial em outras moedas, né? A gente está falando aqui sempre de dólar, mas como eu falei, tem mercado europeu, mercado asiático, outros mercados emergentes também que a gente pode trazer. Não entrar no mercado e olhar só uma única prateleira, basicamente. Acho que do meu lado é um outro ponto também, que quando você vai investir lá fora, a gente sabe que hoje tem muitos influenciadores que falam sobre, hoje tem muito conteúdo, até a gente produz bastante coisa, mas eu reitero aqui a importância do assessor de investimentos, do profissional de mercado de fato, para conseguir, desde o D0, desde o começo, fazer com que a experiência lá fora seja a melhor possível. A gente não quer que o investidor mande um câmbio lá para fora, invista ali no que ele acha que faz sentido. Então, realmente, utilizem o time aí da Palácio para conseguir fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível. Sensacional. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Tenho certeza que vai ser muito útil para os nossos espectadores. Tá? A gente vê que existe um mercado fora aqui do Brasil que vai estar ajudando eles a performar cada vez melhor. Quero agradecer vocês que viram a gente até agora. Agradecer ao Estúdio DG pela parceria. Não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar esse episódio. E eu tenho certeza que os próximos serão tão bons quanto esse que foi hoje. Siga a nossa rede social, @podesimplificar. E eu preciso deixar uma mensagem agora, mesmo que seja no final. Laura, um beijo, meu amor. Mamãe te ama, tá? Ela pediu para eu deixar essa mensagem. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigado. E até trazendo um adendo em relação ao começo, o Nicolas foi falando ali, de manhã e tal. E o almoço agora, você vai pagar com Mastercard ou com Visa? Ainda tem essa, né? Pois é. Então a gente está refém mesmo, então faz sentido ter uma parcela lá e se proteger dessa oscilação, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Gente. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.